notícia na dose certa. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h04. Agora, a sua Nova 106 FM. Vira notícia. Está entrando no ar. 106 News. 106 News. Os últimos acontecimentos. Tudo que viralizou e virou notícia. Você ouve aqui. 106 News. Polícia, esporte, política, lazer. Informação com respeito e credibilidade. No ar. 106 News. 106 News. Muito bom dia para você que está acompanhando nossa programação. Você está ligado na ZYT607, canal 292, frequência 106,3. Estamos transmitindo do estúdio Nova 106 FM na rua Ponta Porã, 173, bairro Santa Amaro. Estamos chegando com mais um jornal 106 News, a notícia na dose certa. Eu sou Éder Luiz e junto comigo está Carla Andréa. Bom dia, Carla. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Vamos para os destaques da edição de hoje do 106 News. Robinho é preso para cumprir pena por condenação de estupro. Riedel mostra avanços ambientais do Mato Grosso do Sul para embaixadora da União Europeia. STF derruba a tese da revisão da vida toda a aposentados do INSS. Homem estupra e mata mulher em calçada de comércio. 58% dizem que Lula fez menos do que se esperava pelo Brasil. Esses são os destaques do 106 News desta sexta-feira, 22 de março de 2024. Agora no Jornal 106 News, tempo e temperatura. Choveu, hein? Ficou friozinho aqui em Campo Grande. Bastante. Mas nesta sexta-feira, 22 de março de 2024, na cidade de Campo Grande, o tempo estará quente, continuará quente, com sensação térmica variando entre 25 e 38 graus Celsius. De acordo com a previsão, teremos sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima será de 29 graus Celsius e a mínima de 22 graus Celsius. O vento irá soprar em direção ao sudeste, com velocidade variando entre 2 e 14 km por hora. Há uma probabilidade de 60% de chuva, com um total de 20 milímetros. O índice máximo de UV será de 4,6, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 75% e 100%, tornando o tempo bastante úmido. Agora são 7h07. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Um homem que não teve identidade divulgada foi preso por estuprar e matar uma mulher de 43 anos na calçada em um comércio em Neirópolis, na região metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu durante a madrugada dessa quarta-feira, dia 20. Ao ser preso, ele justificou à polícia que havia ocorrido um desacordo comercial entre ele e a vítima. Meu pai. Por isso ele teria decidido cometer o crime. A vítima morreu após receber golpes na cabeça. Segundo as informações passadas pela polícia para o G1, depois do crime, o homem fugiu para Goiânia, mas foi localizado e preso na Avenida Goiás, na capital goiana. Que coisa de louco. Desacordo comercial, uma morte. São 7h08. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Um homem foi alvejado no peito em uma tentativa de homicídio após ser perseguido por dois indivíduos em uma motocicleta no início da noite desta quinta-feira, dia 21, na rua Polônia, no bairro São Jorge da Lagoa, aqui em Campo Grande.
Informações preliminares apontam que a vítima estava em uma motocicleta Honda Bis quando percebeu que era perseguido. A vítima estava próxima da residência em que morava. Quando a vítima e suspeitos entraram na Rua Polônia, a moto em que o atirador estava emparelhou com o veículo da vítima e a garupa passou a disparar contra o homem. Testemunhas ouviram pelo menos 5 disparos vindo dos suspeitos. Após acertar a vítima, que caiu no chão, os 2 indivíduos fugiram em um destino ignorado. Diante da gravidade da situação, a unidade de resgate e suporte avançado do Corpo de Bombeiros esteve no local e, após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para a Santa Casa em estado considerado de risco. Testemunhas relataram que visualizaram pelo menos 2 perfurações no corpo do motociclista. A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estavam pelo local e iniciaram as diligências para tentar localizar os suspeitos. A rua do atentado foi isolada para os trabalhos de praxe. Ainda não há informações sobre motivação ou quem são os suspeitos. Agora são 7h10. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Um homem ainda não identificado foi baleado por um policial militar à paisana no bar do japonês localizado na rua Cruzeiro do Sul, região do bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Na noite desta quinta-feira, dia 21, a confusão aconteceu após um policial mexer com a esposa da vítima. Conforme apurado pelo JD1, com as forças policiais, 4 militares estavam no local ingerindo bebida alcoólica, já um pouco alterados e fazendo bagunça. Em determinado momento, um deles mexeu com a esposa de um homem que estava frequentando o estabelecimento. Ao saber disso, a vítima foi tirar satisfação e acertou um soco no rosto do militar que havia mexido com a mulher. Diante do ataque, um dos policiais que estava na mesa se levantou e efetuou um disparo contra o homem, que foi atingido na região do abdômen. A vítima foi socorrida em estado grave, sendo levada para a Santa Casa de Campo Grande. A delegada plantonista da Delegacia de Proteção, aqui DEPAC, aqui está DPCA, CEPOL, Joilson Ramos, esclareceu que os PMs não estavam certos, uma vez que o disparo não foi efetuado em legítima defesa. Por conta disso, o atirador foi preso em flagrante e os outros conduzidos para a delegacia. O caso segue sendo investigado para detalhar e elucidar os fatos. Que barbaridade. Policiais saem, todo mundo tem o direito de se divertir, inclusive por isso, mas você já é policial e você já está num bar que não é, por mais que seja um bar familiar lá, que a gente sabe, não é aconselhável você estar bebendo, ingerindo bebida alcoólica e ainda mais mexer com a esposa de uma pessoa que está frequentando o local. É complicada a situação, não é verdade? São 7h11. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. O jovem de 19 anos ferido a tiros no início da noite desta quinta-feira, dia 21, no São Jorge da Lagoa, começou a ser perseguido ainda no portal Caiobá e o crime pode ser um acerto de contas. Ele está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. Pelo menos 8 cápsulas de calibre 9mm foram encontradas no local da tentativa de homicídio, além de um projétil intacto. Ao menos 2 teriam acertado o tórax da vítima. A delegada Joilson Ramos, plantonista da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário CEPOL, informou que a vítima possui passagens policiais por tráfico de drogas. Diante dessa informação, a suspeita é que esse crime possa ter ligação com as anotações criminais do jovem. A polícia ainda conversou com moradores da região que escutaram diversos disparos e, ao saírem, visualizaram a vítima caída. Ainda não há informações sobre os suspeitos, pois após os tiros, ambos fugiram em destino ignorado. A Polícia Militar e o Batalhão de Choque seguem em diligências. Agora são 7h13. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Relembra informações preliminares obtidas pela reportagem. Foi para Mike. Foi identificado como Rafael Cláudio Gamarra, de 21 anos, o ladrão que morreu em confronto com a equipe da Força Tática do 11º Companhia Independente de Policiamento Militar, na rua Silvio Ajala Silveira, localizada no Jardim Carioca, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira.
Conforme o apurado pelo jornal, Rafael seria morador do bairro Tarsila do Amaral, na região norte da capital. A mãe dele foi até o IMAL, Instituto Médico Odontológico Legal, onde fez o reconhecimento do corpo do filho. Em apuração feita pela reportagem, Rafael tem passagem por roubos, furtos, lesão corporal e outros, em outro processo analisado pela reportagem. É possível verificar também, ele tem acusação de homicídio na forma tentada, realizada no dia 12 de fevereiro de 2022, na região do bairro Coronel Antonino. Confronto. Horas antes de morrer, o criminoso teria roubado uma moto junto com outros pertences de um motorista de aplicativo na rua Urariocara, no bairro Jardim Colúmbia. Durante a manhã de hoje, os policiais fizeram diligência pela região quando encontraram o suspeito armado. Ele chegou a atirar contra os militares que revidaram a injusta agressão e acertaram o assaltante. Como ainda tinha sinais vitais, a equipe logo socorreu o homem para o UPA, Unidade de Pronto Atendimento, do bairro Santa Mônica, mas ele morreu momentos depois de dar entrada no local. São 7h14. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Gilvandra de Paula, de 42 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido na manhã desta quinta-feira em Três Lagoas, cidade a 323 quilômetros de Campo Grande. A mulher participava de um velório na companhia de uma amiga quando o ex invadiu a capela no bairro Santa Luzia e a matou com vários tiros. A amiga da vítima também foi ferida na perna e socorrida por atendimento em um hospital na região. O homem chegou a fugir, mas foi capturado pela polícia. Ainda não foi informada a motivação para o crime. Gilvandra é a 8ª vítima de feminicídio este ano em Mato Grosso do Sul. Que dado triste, né, Éder? 8ª. Infelizmente, 8ª pessoa já, a 8ª mulher que é vítima dessa barbárie do homem, do covarde que não se conforma com a separação. Não deixa a pessoa seguir a vida dela. Ninguém é dono de ninguém, gente. Quando você casa, você não comprou a pessoa, não. Você apenas está compartilhando a sua vida com ela e ela com você. Não deu mais, cada um pro seu lado, vida que segue. Mas, infelizmente, tem muitos homens que não têm essa concepção de tocar a vida sozinho pra frente, né? Acha que é dono. Exatamente. E um momento preocupante até para as mulheres no quesito mundial, né? Daniel Alves, Robinho. Depois a gente vai falar do Robinho mais pra frente. Mas é preocupante, né? Parece que é terrível ser mulher e viver nesse mundo, né? Tanto lá fora quanto aqui no Mato Grosso do Sul. Tá se tornando uma coisa que tem que ter medidas pra parar, né? Exatamente. Mais proteção em boates, não sei, vítimas. As mulheres também, se vê que o parceiro é muito perigoso, é uma pessoa violenta, se separam, então peçam uma medida protetiva, né? Exatamente, as providências necessárias para evitar chegar nessa tragédia. Ela estava né? num velório junto com a amiga Meu inclusive Deus do céu. foi ferida também, né? Mas ela acabou sendo morta. Então, agora são 7h16. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid atacou a Polícia Federal e o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em mensagens de áudio a um amigo sobre a condução das investigações contra o ex-presidente. Preso desde maio do ano passado, Mauro Cid é investigado por cartões de vacina, joias sauditas e trama golpista. O STF homologou em setembro do ano passado a acordo de delação premiada com o tenente-coronel, que então começou a cumprir prisão preventiva em liberdade provisória. Conforme a revista Veja, a gravação foi feita na semana passada após Mauro Cid prestar depoimento à Polícia Federal na última segunda-feira, dia 11. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não querem saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? Era isso que eles queriam. E todas as vezes eles falavam, mas a sua colaboração é muito boa. Ele, o delegado, até falou, vacina, por exemplo, você vai ficar indiciado por 9 anos, negócio de vacina. 9 tentativas de falsificação de vacina. Vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Cid disse que os delegados encarregados do caso só registravam as informações que se encaixavam naquilo que ele chama de narrativa. Eu vou dizer que eu senti, já estão com a narrativa pronta para eles.
É isso que eles querem, disse Mauro Cid. É uma barbaridade isso, né? Porque quando você faz a delação premiada, ou quando você é ouvido em juízo, primeiramente você tem que ter o advogado do seu lado para ele fazer os quesitos. A partir do momento que ele não concordar com o que está sendo dito, ou que o cliente dele está sendo coagido no cerceamento da defesa, ele tem o direito de intervir. Entendeu? O delegado, na verdade, ele tem que fazer as perguntas, ele responde sim ou não, ou da forma que ele bem entender, ou ele se mantém calado. Agora, você conduzir uma situação dessa, se realmente, a gente tem que falar o ponto, né? Se realmente for verdade tudo isso que ele afirmou no áudio, é uma coisa de se investigar. Isso aqui é, no processo penal, ele até é revertido e derrubado qualquer tipo de ação penal que está sendo conduzida nesse inquérito aqui, em virtude dessa coação moral aqui que está tendo. É uma tortura, na verdade, que você está fazendo para poder tirar informações de alguém num depoimento. Complicado. Uma parte que me chamou bastante atenção foi que ele falou, né, que os digitadores só digitavam a parte que se encaixava no que eles querem do processo, né? Então aí você vê que pode estar se pendendo pro lado para julgar o Bolsonaro, para condenar o Bolsonaro, né? É muito preocupante também, porque a gente vê, né, pessoas a favor do Lula, a favor do PT, falando, logo o Bolsonaro vai ser preso. Mas aí você lendo coisas dessas, declarações dessas, claro, você não dá 100% de confiança, mas você lê uma coisa dessa, parece sim, né, que a justiça está seguindo ali um partido, um lado, né, no caso a esquerda, para prejudicar o outro lado, que no caso é o Bolsonaro, os apoiadores dele, né? Exatamente. Então, se você tem um pré-conceito de que você está investigando, você não está investigando. Você, na verdade, só está colocando elementos ali para fortalecer aquela decisão que você já tem referente ao caso que você está investigando. Vamos ver se isso aí partiu somente dos delegados ou se teve alguma solicitação de alguém. Eu acredito que tem, assim, pode ter algum equívoco aí nessas informações, porque vai falar agora em áudio para amigo, são situações que você tem que avaliar de cada caso, entendeu? Porque eu tô dizendo uma coisa lá em juízo, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Tô com o advogado, aí eu vou falar em áudio que eu tô sendo coagido, ou ele pode estar realmente sendo coagido, ou ele pode estar fazendo esse áudio para querer sair por cima com os bolsonaristas, dizendo que ele foi coagido, que ele falou aquilo por isso. Então, são situações que a gente tem que ter o pé no chão quando você declina uma opinião sobre isso, porque só quem está lá dentro do levantamento ali, o advogado, os delegados, vão saber se realmente que é verdade. Se for mentira, com certeza ele vai responder pelo mais esse ato de palavra dele por acusação caluniosa. Hein? Exato. Tem funções na vida, né, professores, você tem que ser imparcial. Exatamente. A polícia principalmente, né? Exatamente. Agora são 7h21. Acesse nova106news.com. Você bem informado. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniu ontem, dia 21, com a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schwegraf, em Brasília, Distrito Federal, para mostrar os avanços do Estado na proteção ambiental e o trabalho para expansão comercial e econômica em várias áreas. O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruc, também participaram do encontro. Entre as ações em andamento no estado que Riedel apresentou estão a Lei do Pantanal, que a gente já comentou aqui no 106 News, e as ações de prevenção aos incêndios florestais no bioma. Abre aspas. Vamos mostrar isso cada vez mais ao mundo para entender que os nossos produtos carregam em si aquilo que a gente quer ver, responsabilidade ambiental e social, afirmou o governador. A Lei do Pantanal entrou em vigor no dia 19 de fevereiro de 2024, alterando as normas de conservação, proteção, restauração e exploração ecologicamente sustentável em toda a área de uso restrito do Pantanal. Nela, também é criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal, que será dominado como Fundo Clima Pantanal, com o foco em promover o desenvolvimento sustentável do bioma e possibilitar a gestão das operações financeiras destinadas ao financiamento de programas de pagamentos por serviços ambientais na área. Além disso, uma delegação do governo do Mato Grosso do Sul esteve em Bruxelas, na Bélgica, neste mês, para se reunir com representantes dos países da União Europeia, a fim de discutir impactos de implementação da EUDR, Regulamento de Redução de Desmatamento e Degradação Florestal.
A normativa da União Europeia que proíbe a importação e o comércio no bloco europeu para o comércio bilateral. A gente vê que o Rio está investindo muito no Pantanal aqui, né? Exatamente, mas tem que investir, né? Porque hoje o bioma pantaneiro é tirando da Mata Atlântica, Amazônia, o bioma pantaneiro é muito importante hoje para o ecossistema, né? Hoje, se você analisar, você vê, o sequestro de carbono, ele é tão rico em vários países, mas infelizmente no Brasil ele não é explorado. É a mesma coisa que você ter uma mina de ouro e não tá tirando uma pepita sequer dela. O Brasil hoje, se ele fizer um banco internacional de sequestro de carbono, ele vai ser o país mais rico do mundo em virtude das suas matas, das suas preservações. Hoje a mata brasileira e as florestas, nós não usamos praticamente 40% do solo brasileiro, mais de 60% é preservado. Se você converter isso em sequestro de carbono, de virar crédito, o Brasil consegue arrecadar facilmente, aí, beirando R$1 trilhão por ano, só na venda desses créditos de carbono, principalmente para a China, para os países que mais poluem. Infelizmente, eu não sei qual que é a visão deles, que não tem. Se você fizer o banco de sequestro de carbono, é muito mais fácil acontecer esse fato. Alguns estados estão saindo na frente, assim como Mato Grosso do Sul, assim como outros estados, para preservação, para poder fazer esse bioma ainda render lá na frente vários frutos, porque a gente tem que pensar no futuro, né? Daqui a pouco nossos filhos já estão aí com 20, 30 anos e aí não tem mais mata, não tem nada, é doença que vem. E uma forma de retribuir isso aqui para o benefício dos estados que preservam é o crédito de carbono, que tem que ser detalhado aí para poder fortalecer a economia e manter em pé toda a nossa floresta. Exatamente, né? O Rieder já vem trabalhando há um tempo, né, sobre proteger o Pantanal, né, que a gente vê que sofre muito, né? Não só o Pantanal, mas a Amazônia. A gente trouxe aqui também que foi reduzida, né, o desmatamento na Amazônia nesse início de 2023, mas aqui no Pantanal, né, muito quente aqui no Mato Grosso do Sul, isso devido ao desmatamento que a gente tem do Pantanal, da Amazônia, e muita gente não tem consciência disso e acabam prejudicando uns aos outros aqui. Aí o povo, é muito quente, é muito calor, claro, né? Exatamente. Tá queimando ali, tá queimando acolá, e a gente chega na metade do ano também, vem aquela quentura por causa das queimadas do Pantanal, e muita gente contribui para essas queimadas, né? E é muito interessante a gente ver o Rieder trabalhando disso. Era a proposta dele de governo e ele está cobrindo. E essa lei do Pantanal vem ainda mais para ajudar o Pantanal a sobreviver aos humanos, né? Porque é muito preocupante. E ter a participação da União Europeia, que é uma sigla muito importante no mundo, tem várias ações disso, né? Que atua na Europa pela sustentabilidade, trazer essa parceria aqui para o Mato Grosso do Sul, um estado pequeno do Brasil, é também muito importante, né? Visto que o governo federal não trabalha muito para proteger. Não, o governo federal, o que ele faz? Ele faz aquele repasse e combate já o que está acontecendo. A prevenção ele deixa a cargo praticamente dos estados. O Pará, infelizmente, a infraestrutura é precária para combater isso. O Amazonas não está dando conta de atender a população ali. Já na fronteira lá com o Roraima, aquele povo Yanomami está morrendo tudo lá. Então são situações que o governo federal tem que tomar a frente e falar, não, peraí, vamos fazer uma reformulação aqui. O governo federal é responsável pelo bioma do Brasil inteiro. Nós vamos elaborar um plano estratégico de prevenção e de fazer os créditos virem para os estados e para a União. Com esses créditos você consegue combater todo tipo de desmatamento, de retirada do bioma natural, dos animais silvestres. Basta trabalhar. É só procurar. A gente não sabe, a gente tem que procurar aprender. Vai lá na União Europeia, se você vê lá vários países que reflorestaram várias áreas e estão gerando crédito de carbono. O Brasil tem o ouro aí florando, a água florando, e a gente está cavando um poço no lugar seco. É só ir ali na mina, é fácil, é só trabalhar isso aí. Mas graças a Deus o governador Eduardo Rio, na sua sensibilidade, está trabalhando muito bem aí para fazer esse plano estratégico aí do bioma no Mato Grosso do Sul. Você falou uma coisa importante, né? Muitos estados não têm condição de prevenir, né? E o governo federal está preocupado em cessar aquele fogo que já está ali. Combater. Combater, né? Não, tem que prevenir para evitar que isso aconteça. Porque tu queimou. E aí? Não sabe quanto tempo vai demorar.
Eu lembro de uma reportagem do Fantástico que falava sobre a Amazônia, né? Que a queimada trazia calor pra cá, inclusive aqui pra baixo, pro sul, pro Rio de Janeiro, pra todo lugar. E o governo federal não presta atenção nisso. Tem ministério, que é a Marina Silva, né? Que comanda o Ministério ali do Meio Ambiente, e entra e sai e ninguém vê por isso, né? Então a gente fica muito feliz que o Riedel tá tomando as providências, mas o Riedel, querendo ou não, Mato Grosso do Sul é um estado que tem umas condições financeiras muito melhor do que os estados lá da Amazônia, né? Exatamente isso aí. Mas vamos ver o futuro aí para o nosso Brasil com bons olhos, né? Vamos ver que alguém aí tome uma iniciativa melhor. Mas agora são 7h28 e vamos para o apoio cultural e já voltamos com a segunda metade do 106 News. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. E aí, pensando em dar uma repaginada nos móveis da sua casa? Vem até a De Novo Móveis. Temos móveis à pronta entrega e planejados. Traga seu projeto que realizamos o seu orçamento sem compromisso. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão, com a entrega grátis para toda Campo Grande. De Novo Móveis, Avenida Júlio de Castilho, 2435, no Santo Antônio. De Novo Móveis, siga-nos no Instagram, @De Novo Móveis Planejado. Tá preparando a comida e acabou o seu gás? Ligue El Shaddai Gás. 3361-6428 ou 99291-7171. No El Shaddai, além de gás, você encontra carvão, água mineral e também água sol da Cristal. Atendimento de segunda a sábado, das 7 às 19h30 e aos domingos e feriados, das 7 às 19 horas. Atendemos toda a Grande Santo Amaro e região. El Shaddai Gás, Rua Yokohama, 598, Santo Amaro. Disque Gás, 3361-6428 e WhatsApp 992917171. El Shaddai Gás, qualidade, honestidade e rapidez. Quer consertar o seu celular? Quer comprar um smartphone novinho na caixa? Conheça a HL Brasil Smartphones. Eleita pelo 3º ano seguido a mais confiável pela agência jbdiario.com. A HL Brasil agora é parceira da Eduardo Barbearia. Enquanto você conserta o seu celular, aproveita para dar um talento no seu visual. Avenida Júlio de Castilho, 2130, ao lado do Mercado Pires. Fone 991955774. HL Brasil Smartphones. A Ótica Veja está com uma super promoção. Na compra das suas lentes, você ganha uma armação. Lentes a partir de R$ 399. Promoção válida enquanto durarem os estoques. As armações participantes da promoção estão sinalizadas ou separadas na loja. Você pode pagar no dinheiro, no Pix, no cartão de débito ou crédito. Promoções cumulativas com outras promoções da loja. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Atendimento com Silvana, Vladimir ou Rayane. Ótica Veja, Avenida Júlio de Castilho, 1212, na Vila Alba. Fone 3305-2500 ou 99224-1712. Ótica Veja. Deixe seu bichinho virado do avesso, banho e tosa. Que cheirinho gostoso. Ah, moleque.
Pet Shop Julie. Aqui você encontra rações, pacote e a granel. Temos também erva para tereré, medicamentos, acessórios, vacinas, banho e tosa, taxi dog e consultas veterinárias. Seu animalzinho muito lindo e cheiroso. Acessórios, produtos, rações de qualidade. Cuidamos do seu amigo com amor de verdade. Pet Shop Julie, Avenida dos Crisântemos, número 45, Vila Sobrinho. Fone 3015-3606 ou 999724605. Pet Shop Julie, o seu pet bem cuidado. Pode confiar. Gandini, assessoria contábil, consultoria financeira e econômica, consultoria tributária e trabalhista, plano de negócios, departamento pessoal e RH, abertura de empresas, regularização de empresas e contabilidade em geral. Fazemos também declaração de imposto de renda. Agende uma visita. Gandini Assessoria Contábil. Fone 99248-8318. Acesse o nosso site www.gandinicontabilidade.com.br. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h34. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Voltamos com a segunda metade do 106 News, hoje comigo e Éder Luiz. Confira agora os destaques. Advogado expulso da OAB espalhava pornografia para pedófilos na web. Resolução que pede um cessar-fogo na faixa de Gaza será votada nesta sexta. Família acusada de matar o jogador Daniel em 2018 é condenada. Agora são 7h35. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A avaliação de 58% dos entrevistados da última pesquisa do Instituto Datafolha é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez menos pelo Brasil que se esperava no seu governo. O número foi divulgado nesta quinta-feira, dia 21. O resultado é um ponto percentual acima do apontado no último levantamento em dezembro passado. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na semana passada, Lula comentou a queda da popularidade de seu governo em diferentes pesquisas e disse estar consciente de que não está cumprindo o que prometeu. Ainda bem, né? A imprensa me perguntou, o Lula perdeu popularidade? E eu falei, tudo bem, é porque eu estou aquém do que o povo esperava que eu estivesse. Eu não estou cumprindo aquilo que prometi. Eu tenho conhecimento disso, explicou o presidente. Segundo Lula, quando é plantado um pé de jabuticaba, não se come a fruta no dia seguinte. Eu tenho que esperar ela crescer, ela aflorar, ela botar para poder, disse. Em sua opinião, neste ano começará a ser colhido o que foi plantado desde o começo de seu terceiro governo. E esse ano que vamos começar a colher tudo o que prometemos, finalizou Lula. Ou seja, você teve um ano, você pegou bem adubado, bem com muita flor, né? Bastava cultivar um pouquinho mais. Assim, já dava para ele ter tido uma resposta melhor para a população em referência a certos itens que estavam ali fácil para ele, né? Mas eu acho que esse ano ainda, como a gente não chegou nem um ano e meio de mandato dele, vamos esperar até o final do ano que Deus abençoe ele, que essa fala dele seja uma fala que venha realmente a ser realizada, que é um governo melhor nesse segundo semestre agora desse ano, não é verdade?
Bom, o que ele fala faz até sentido, né? Teve um ano ali de mandato, fez algumas coisinhas ali e pode vir os frutos agora. Mas é preocupante ele falar, né? Ele assumiu ali que o primeiro ano de mandato dele não foi tão bom. Isso é preocupante, né? Porque muita gente, é o Lula, ele fez um bom governo lá nos primeiros anos. Eu era criança, então eu vejo o que o povo fala, né? Fez um bom mandato lá, mas agora o povo tava numa expectativa que ele desse uma mudadinha de chave, né? Mas o que ele tá fazendo é o quê? Falar de nazismo, fazer as ações errôneas aí que ele tá fazendo. Então, o início do terceiro mandato dele na presidência não é bom, não era nem o que se esperado do Lula, nem dos opositores. Os opositores até acho que nem esperavam essa queda brusca no mandato dele. É que quando o governo ele começa a se importar mais com o quintal do vizinho do que o dele, ele começa a ter problema dentro de casa. O que acontece? Ele tem que prestar mais atenção no que está acontecendo no Brasil. Ele está focando muito em políticas internacionais, viajou muito. Eu acho que no primeiro ano ele teria que ter feito a viagem. Sim, tem que ter, porque o primeiro ano é aquele, por isso que eu falo, tinha que ser 5 anos a presidência. Porque o primeiro ano ele usa para organizar a casa, para retirar aquelas coisas que não estavam funcionando, manter as que estavam funcionando e aprimorar as que ele quer que venha a ser funcionar. E ele na verdade, ele teve um tempo muito distante do Brasil nesse ano passado. E agora que ele está mais com o pé no Brasil, ele está mais a par da situação, eu acho que vai melhorar. Eu presenciei todos os mandatos dele. O primeiro foi o melhor mandato de todos os presidentes que foram, tirando o Fernando Henrique, que mudou do Cruzeiro para o Real. O melhor presidente foi o mandato dele de 98 a 2012, foi um excelente mandato. E o segundo mandato, até o meio, foi bom. Aí depois deu uma queda, e aí virou que virou depois, que ele deixou uma situação boa, mas a sua sucessora, a Dilma, não conseguiu manter, infelizmente. Mas vamos torcer, que a gente tem que sempre torcer pro Brasil ser melhor, né? Exatamente. O que eu vejo, né, que logo nesse primeiro ano dele, ele estava mais preocupado em bater de frente com as decisões do Bolsonaro, né? Cortar tudo que o Bolsonaro tinha feito, tirar toda a característica que o Bolsonaro deixou na presidência. O Lula se preocupou em tirar isso, ao meu ver, né? Em viajar e etc. Mas ele se preocupou mais em bater de frente, e deixar claro ali que agora a esquerda que estava no poder e a direita que lute pra lá. Então, ele tá a mesma coisa do Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro ficou 4 anos fazendo campanha política e colocando os ministros para trabalhar. Foi um bom governo? Foi. Mas o tempo todo falando do PT, falando do Lula. Exato. Agora o Lula, infelizmente, esse primeiro ano, ele cometeu o mesmo erro, que é esquecer do Bolsonaro. Esquece, passou, política ficou lá atrás. Bora tocar o Brasil, bora tocar o barco, que você tá no comando aqui, se você não vai ficar à deriva. A gente falou ontem, né? Teve aquela lá que ele acusou a família Bolsonaro de ter roubado bens do Palácio da Alvorada. Então foi o ano que o Lula ficou mais preocupado com o Bolsonaro do que a população em geral. E o início de 2024 também não tá sendo bom pra ele, pelo jeito que a gente tá trazendo aqui, né? Não só daqui dentro do Brasil, mas como a figura dele mundialmente, né? Ele se desgastou demais com, infelizmente, o que eu falei. Ele quis passar uma mensagem e passou outra totalmente diferente. Aí ele teve a oportunidade de corrigir o erro, de tirar o sal do arroz que tinha salgado com outra água, ele colocou mais sal. Aí lascou tudo. Lascou tudo. Agora são 7h40. Acesse nova106news.com. Você bem informado. E falando da guerra na faixa de Gaza, hoje será voltada a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que os Estados Unidos vem trabalhando há semanas, que pede um cessar-fogo imediato da guerra Israel-Hamas. Além de cessar-fogo, a resolução também pede a libertação de todos os reféns, mas a Rússia já ameaçou vetar. A resolução proposta pelos Estados Unidos vem depois dos americanos terem vetado propostas anteriores que pediam por um cessar-fogo imediato. Em uma entrevista, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o país está do lado de Israel e desejam garantir que um dia como o 7 de outubro de 2023 nunca mais aconteça. Aí os Estados Unidos vetam a proposta da Rússia, a Rússia veta a proposta dos Estados Unidos. Vira esse trem. E aí é outra guerra, né? Lembrando que o Brasil é apoiador do caso da Rússia aqui nesse cenário, né? Não é dos Estados Unidos. É outra coisa também que eu acho uma barbaridade, meu Deus do céu. Se eu voto e você tá fazendo um projeto contra mim, como é que eu posso votar? E aí só precisa de um voto contrário para derrubar. E aí vai ser o... Nunca será. Nada será imposto uma sanção contra ninguém em virtude disso. Eu acho que lá tem que ser reformulado também esse negócio das Nações Unidas. Tem que ser o veto de pelo menos 2 países.
o interessado e mais outro, no mínimo. Porque se o outro país não der o apoio para aquele país que está sendo vetado, significa que ele está sozinho no barco e ele está totalmente errado. Agora, você vai fazer uma sanção contra a Rússia, ela vai votar a favor da sanção contra ela? E aí ela vota contra? Não, perdeu, travou tudo. Então tem que ser revista isso aí também. As políticas internacionais, ela tem que ser mudada. Elas têm que vir de encontro com a modernização que está acontecendo no mundo. As coisas são aprimoradas, elas são contemporâneas, você tem que puxar ela para o dia atual. Mas eu acho que aqui já tem muito interesse, muita gente que tem medo de deixar, porque se os Estados Unidos mesmo for sancionado e ele não puder vetar, por que ele vai colocar isso? A Rússia é a mesma coisa. Então eles mesmos se protegem, eles mesmos querem fazer uma sanção que não dá certo no final. É uma barbaridade. Vai ficar nessa daí, né? A gente nunca vai ver um cessar-fogo. Eu não quero. Depois vem outro, não quero. E quem sofre é os israelenses e os palestinos. Exatamente. Ficam lá sofrendo. Agora são 7h43. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, dia 21, derrubar o entendimento da própria Corte, que autorizou a revisão da vida toda a aposentadorias do Instituto Nacional de Seguridade Social. A reviravolta do caso ocorreu durante o julgamento de 2 ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213 de 91. Por 7 votos a 4, o STF decidiu que os aposentados não têm direito a optarem pela regra mais favorável para recálculo do benefício. A mudança de entendimento ocorreu porque os ministros julgaram as 2 ações de inconstitucionalidade e não um recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam direito à revisão. Ao julgar constitucional as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados conforme o cálculo mais benéfico. Durante o julgamento, o presidente do STF, ministro Roberto Barroso, disse que é preciso preservar a integridade fiscal do sistema previdenciário. Ninguém fica feliz de não favorecer o segurado. Todos nós gostaríamos de dar o máximo possível a todas as pessoas, mas nós também temos que zelar pela integridade do sistema, afirmou ele. Além de Barroso, também votaram contra a revisão os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. André Mendonça, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes votaram a favor da revisão. Em nota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, cumprimentou o STF e disse que a decisão da Corte garante o equilíbrio financeiro da Previdência. Entre outros aspectos, ela garante a integridade das contas públicas e o equilíbrio financeiro da Previdência Social, patrimônio de todos os brasileiros. Além disso, evita a instalação de um cenário de caos judicial e administrativo que o Instituto Nacional do Seguro Social iria inevitavelmente enfrentar caso tivesse de implementar a chamada tese da revisão de toda a vida, como observado nas razões apresentadas pela Advocacia Geral da União nos processos em trâmite no Supremo Tribunal, escreveu Messias. Olha, você sabe o que foi a estratégia aqui? Eles pediram, quando você pede uma revisão, se eles julgassem naquela revisão, ela ia ser uma causa de repercussão geral. Aí eles tiraram aquela revisão, não julgou o recurso extraordinário, eles julgaram somente o embargo que teve, porque o embargo é apartado e tem uma decisão. Esses outros aqui vão ser julgados os recursos extraordinários deles, que podem ser até mantidos só para esse grupo que já tinham ganhado essa decisão. Então eles fizeram uma mudança estratégica para não atingir os demais aposentados. Quer dizer o quê? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, daqui para frente não faz mais essa revisão. Eu acho assim, não tem estrutura para fazer? Realmente não tem. Que se começar a fazer o cálculo de revisão, a Previdência não vai conseguir arcar com as dívidas que virão. Aí vai ser um caos total, ninguém recebendo, tudo atrasado. Entre aspas, eles agiram dentro da legalidade pensando em manter o equilíbrio fiscal para todo mundo continuar recebendo. São 7h47. Acesse
Nova 106news.com. Você bem informado. O advogado Júlio Vante Morinigo Chaves Ribeiro, expulso da OAB-MS após o julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina desta quinta-feira, dia 21. Júlio foi preso no dia 3 de dezembro de 2021, alvo da Polícia Federal na segunda fase da Operação Lobos. Ele chegou a ser solto após pagar 11 mil de fiança, voltou para a cadeia e atualmente, aos 36 anos, cumpre pena em liberdade. Réu confessa, ele foi condenado a 6 anos, 3 meses e 8 dias de prisão no dia 18 de maio de 2022 por crimes previstos no artigo 241A e 241B do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em sentença assinada pelo juiz Bruno César da Cunha Teixeira, da Terceira Vara Federal de Campo Grande. Conforme na denúncia oferecida em 13 de janeiro de 2022, no período entre 12 de 1 de 2016 e 16 de 2 de 2019, Júlio disponibilizou, publicou e divulgou em fórum da Rede Mundial de Computadores denominado fotografias e vídeos ou links de acesso a esses materiais de pornografia infantil contendo cena de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Ainda segundo a inicial acusatória, o advogado estava entre 66 investigados em todo o Brasil que foram alvo da Lobos 2, por serem encontrados em sites que divulgavam cenas de crianças e adolescentes sendo estuprados. No dia que foi alvo da Polícia Federal, tentou em vão destruir provas contra ele. De acordo com o que está descrito nos autos, o advogado saiu na porta de casa por volta das 6 da manhã, quando policiais federais batiam em seu portão, mas voltou para dentro da casa, obrigando a equipe a arrebentar o acesso à residência. Dentro da casa, surpreenderam Júlio Vante sentado na cama do quarto, mexendo em seu celular, com o possível intuito de apagar mensagens ou mídias. Após o comparecimento da equipe da OAB para acompanhar as diligências, tendo em vista que o denunciado é advogado, a equipe deu início às buscas com auxílio de peritos da Polícia Federal. Ainda conforme narrado, durante as buscas, peritos encontraram pendrives contendo cenas de nudez e estupro de crianças e adolescentes do sexo masculino. E o advogado confirmou ser proprietário do dispositivo, dizendo que gostava de garotos. O réu confessou os crimes em solo policial e depois na frente de juiz federal, inclusive ser o dono do nickname Lepo Lepo Lepo, usado para acessar sites contendo conteúdos para pedófilos. Além disso, o delegado e o investigador que cumpriram o mandato contra ele deram seus depoimentos e pelo menos 20 aparelhos eletrônicos encontrados na casa do alvo foram periciados. Que vergonha, hein, Éder? Isso é terrível. Agora você imagina um cara que ele estuda 5 anos para ajudar as pessoas, para manter o equilíbrio da justiça, vai lá e faz um negócio desse com criança, gente. Com criança. A pior coisa do mundo, já é terrível você ver uma mulher ser estuprada, ter a vida dela toda destruída por uma invasão de um homem sem autorização. Imagina uma criança que não tem condições nem de se defender, nem de sequer julgar o fato. O cara faz isso, ainda tenta destruir provas. É terrível, né? A pena aqui vai ser terrível para ele, além de que ele já não vai conseguir mais exercer a profissão dele de advogado, em virtude da incompatibilidade moral que tem que ter para você ser advogado. Ele já foi expulso, com certeza, pelo fato, e nessa situação, o cara tá lá com um monte de pendrive, ele não tem o que fazer, ele tem que confessar para tentar atenuar a pena dele de alguma forma, e cumprir aí e verificar se a justiça vai ter. Aí nesse caso aqui, aquele processo de metodologia criminológica para ver se ele tem direito a sair ou não, para ver se ele não vai conseguir continuar cometendo os mesmos absurdos que ele fazia aqui, né, cara? Às vezes parece que essas pessoas se formam em direito só pra saber como que ela pode escapar das coisas ruins que elas vão fazer, né? É incrível isso. Isso tá na índole dele, né? Porque você vê o outro também que às vezes você vê, hoje a gente vê com mais frequência, eu não sei se tinha antes e ninguém denunciava por vergonha, é médico, que também está aparecendo muito. Exatamente. Agora imagina, ginecologistas, né? Você estuda 7 anos da sua vida, você se dedica a uma profissão. Aí você chega lá na hora de você fazer um exame na mulher, você começa a abusar ela, que nem aquele médico que dava anestesia e fazia as mulheres terem aquele tipo de abuso contra as coitadas mulheres. Para mim um cara desse não é normal, mas aí é que eu estou falando para você, a mente humana ela é tão sagaz, ela é tão diversificada que nem o melhor especialista do mundo
consegue detectar com 100% de certeza qual que é o tipo de caso maníaco que tem em cada um. De maluco e doido, todo mundo tem um pouco, né? Mas até que nível? Exatamente. O nível de você desrespeitar as pessoas, de fazer monstruosidade, isso aí já está dentro de cada um e é um lado espiritual também, que Deus abençoe a gente de estar longe dessas pessoas, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, né, de estar passando na ponte, e se eu jogar meu celular? Às vezes eu penso, será que esses médicos, essas coisas, não pensam assim, tipo, tá lá consultando, né, dar uma coisa e pensa em si. A mente, ela é muito traiçoeira, às vezes, o nosso cérebro, né? Às vezes pode ser isso, às vezes é a índole mesmo da pessoa, então tem que estar preso de qualquer jeito. Cada um tem uma capacidade. Eu falo, todo mundo tem capacidade até de tirar a vida de outro. Por mais que a pessoa seja a mais honesta do mundo, um dos fatos é você ver um filho teu sendo morto por alguém, e a única maneira que tem é você cessar a agressão matando a outra. Exato. Entendeu? Inclusive, isso está no Código Penal como estado de necessidade ou legítima defesa, né? Se você está ali, você fazer isso nem crime é, desde que justificado. Então, até onde vai aflorar isso em cada um? Deus ajude que todos aí tenham um pensamento. Por isso que a gente tem que estar perto de Deus, né? Para poder ficar longe desse tipo de tentação. Agora são 7h53. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Foi preso na noite desta quinta-feira, dia 21, ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, após a Justiça Federal de Santos acatar a decisão da presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, que homologou a decisão do próprio tribunal no julgamento desta quinta-feira, dia 20, conforme publicado pelo jornal. No documento enviado à Justiça de Santos, a ministra destacou que o pedido da Justiça italiana para que o jogador cumpra no Brasil a pena foi deferido pela maioria dos ministros que participaram do julgamento no STJ. Ao todo foram 11 votos, 9 a favor e 2 contra. A Justiça Federal em Santos, no litoral de São Paulo, recebeu o documento por volta das 16 horas dessa quinta. Horas depois, expediu o mandato de prisão do ex-atleta. Poucos minutos após a Justiça de Santos pedir o mandato, o ministro do STF, Superior Tribunal Federal, Luiz Fux, rejeitou o pedido de habeas corpus pedido pela defesa do ex-jogador. O ex-jogador de futebol Robson de Souza, Robinho, foi preso na noite dessa quinta-feira, dia 21, após a Justiça acatar a decisão da Tereza, né? Enviado à Justiça, a ministra pediu que a Justiça italiana, que teve o replay aqui. Poucos minutos depois, a Justiça, o jogador, foi feito os trechos do Robinho, mostrando conversa entre Ricardo e Falco sobre a noite do crime, ocorrida no dia 13 na boate City Café em Milão. Eles discutiam sobre os depoimentos que deram para a polícia. As gravações trazem descrições no qual ele admite, né, que tenha ocorrido o ato sexual. O brasileiro e seu amigo Falco foram condenados a 9 anos de prisão pelo crime de agressão sexual em grupo. Como voltou ao Brasil, a pena não foi executada porque ele estava em solo brasileiro. Além das gravações telefônicas, a polícia italiana instalou um grampo no carro de Robinho e conseguiu captar conversas para a justiça italiana. As conversas são autoacusatórias. As escutas exibem um diálogo entre o jogador e um músico que tocou naquela noite na boate e avisou ao atleta sobre a investigação. Procurado pela reportagem em outubro de 2020, o advogado Franco Moretti, que representava Robinho na Itália, reforçou que seu cliente era inocente. O jogador afirmou que toda a relação que teve com a denunciante foi consensual e ressaltou que o seu único arrependimento foi ter sido infiel com sua mulher. Que é isso? Robinho tá superando, né, gente? Como é que eu falo pra você? Ele admite aqui, né, nesses áudios, um deles, que a menina estava extremamente bêbada. Primeiro, isso aí em qualquer lugar do mundo, acho que tirando a Índia ali, né, aqueles países muçulmanos que tem uma liturgia diferente contra a mulher, infelizmente, é crime. É abuso de pessoa vulnerável. Ela não está em condição de ter o discernimento da escolha dela se ela quer ou não. Aí ele fala ainda que o único erro que ele cometeu foi ser infiel com a esposa. O erro maior que ele cometeu foi tirar a dignidade dessa mulher. É isso que ele tinha que dizer. Infelizmente, estão interpretando errado, estão fazendo a forma errada. Não, ele simplesmente se auto-inocenta. E ele acha que ele só tem
Um pecado moral. Lembrando que a esposa continuou com ele, casada com ele, né? E quem não ouviu os áudios ainda, né? São áudios bem... que dá até arrepios, uns calafrios assim, né? Ele fala, né? Ele e o amigo falam que 8 caras, Já né? pensou? Estupraram a moça. Mas ele disse que não teve relação. Ele só colocou o órgão genital dele na boca dela. Mas pra ele Não, isso não é relação, nada. né? Enfim, mas os áudios que ele não ouviu são... Aconselho não ouvir, né? Porque são bem repulsivos. Mas a gente fica feliz. Eu fico feliz que ele esteja preso, né? Claro, ele teve uma carreira vitoriosa. Foi um jogador extremamente ótimo, assim como o Daniel Alves. Porém, após ter uma vida brilhante, uma carreira brilhante, né? Tomou decisões extremamente erradas. Exatamente. Assim, o que ele fez ficou na história dele. Mas, infelizmente, nessa página, antes de fechar o livro... vai estar essa tragédia que ele fez com ele mesmo, ele não pensou, não refletiu. Muitos aí servem como exemplo, né, que não é a primeira vez, não vai ser a última, mas para esses novos que estão vindo, que tomem a decisão de serem um homem digno, né, que você quer ter relação com alguém, faça. Um dos poucos aí que eu vi que gosta de balada e tal, mas ele tem um pé no chão, é o Neymar. É difícil você ver alguém acusando ele desse tipo de situação. Acusa e quando acusou, foi comprovado que não, né? Que não existiu. E ele é um menino bem instruído, bem quisto na sociedade por causa disso. Ele tem as namoradas dele, mas individual, cada um sabe como é que é. Agora você vai namorar lá, num bar, todo mundo com a cabeça cheia de cachaça, e vai saber se o que mais rolou lá. Todo mundo, existe um espírito de porco lá, toma uma decisão dessa que nós falamos, que trava o cérebro do cara, contamina todos os outros. Aí onde aconteceu essa merda, né? Quem mais se ferra é ele, não foram nem os amigos, né? Ele que é o Robinho. Que né? O Robinho é o seguinte, ele é o artista, ele é o cara que é o jogador profissional. Será que se ele não saísse dali e marcasse com a menina, ele não ia ter uma chance lá a mais? Pelo status dele, vamos dizer assim, se ela tava ali por causa dele e os outros acabaram tomando aproveitando da situação? O cara tem que pensar o compromisso que ele tem filha, amanhã depois ele vai querer que isso aconteça com a filha dele, com a irmã ou com alguém. Quando você vai fazer o mal para alguém, você tem que discernir que esse mal pode vir para sua família. Não faça para os outros que não quer que faça para você. Exatamente. Não é verdade? Agora são 7h59. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Só pra fechar aqui a edição de hoje, né? Continuando aqui mais uma tragédia no meio do futebol. Edson Luiz Brite Júnior, principal acusado pelo assassinato do jogador Daniel em 2018, foi condenado a 42 anos, 5 meses e 25 dias de prisão e ainda pegou 2 anos e 5 meses de detenção, mas esta pena pode ser cumprida em regime aberto. Edson foi condenado por 5 crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e coação ao curso do processo. A mulher dele, Cristiana Brites, foi condenada a 6 meses de prisão, 1 ano de reclusão em regime aberto por fraude processual e corrupção de menores. A Alana, filha do casal, pegou 6 anos, 5 meses e 6 dias de prisão em regime fechado. Os outros acusados, eles não foram condenados pelo caso. O julgamento durou 3 dias e foi realizado no Fórum de São José dos Pinhais. A sentença foi dada no dia 20 após votação do Conselho de Sentença. A defesa da família de Daniel se disse satisfeita com a decisão do júri. Abre aspas, foi feito justiça, disse o advogado da família do jogador, Nilton Ribeiro. Daniel Correia Freitas tinha 24 anos quando foi assassinado. Ele jogava pelo São Bento do São Paulo na época do crime, mas já havia passado pelo São Paulo e pelo Botafogo. O jogador foi encontrado morto em São José dos Pinhais, no Paraná, no dia 27 de outubro de 2018, parcialmente degolado e com o órgão genital cortado. O crime aconteceu após a festa de 18 anos de Alana em uma casa noturna de Curitiba. Em depoimento, Edson disse que matou Daniel porque o jogador teria tentado estuprar sua esposa, Cristiana. A vítima teria trocado mensagens e fotos com o amigo em que ele aparecia deitado ao lado da mulher. 2 dias após o crime, o acusado marcou um encontro no shopping para tentar coagir testemunhas. Já no inquérito da Polícia Civil, conta que Daniel não tentou estuprar Cristiana e que ela e a filha mentiram nos depoimentos e que o jogador estava com 13,4 decigramas de álcool por litro no sangue, o que impediu de reagir à agressão. Mais um caso aí, né, que ele é acusado de estupro. Aqui não, aqui fica a cara escancarada, a gente que já tem um pouco de conhecimento policial, que isso aqui, na verdade, ele matou ele por ciúmes.
Exatamente. Não tem outra. Essa história de estupro, o cara tava com a namorada, aí ele ficou com ciúme, foi lá e resolveu, jovem, infelizmente, né? matar um cara anos. jovem. E é a tal do álcool no meio do mundo A droga dos da jogadores. bebida. A droga da bebida na vida de todo mundo. Mas chegamos ao final de mais um 106 News, ao final de mais uma semana de 106 News, né? Sextou. Quero agradecer a todos que nos acompanharam durante toda essa semana. Eu e o Éder aqui da bancada do 106 News. E claro, agradecer ao Joãozinho aqui na técnica dando suporte pra gente. Convidar todo mundo pra segunda-feira estar aqui no mesmo horário. Exatamente, um ótimo final, uma ótima sexta-feira para todo mundo, um ótimo final de semana para todos, pro Joãozinho, pra Cara, para todos da Nova 106 FM. E amanhã tem a grade musical, tem a grade de prêmios, acompanha a Nova 106 FM. Até segunda-feira com o nosso 106 News, um ótimo dia para vocês. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia 106.